Gravação iniciada. Muito bem. Vamos pedir então para a gente poder. Jo, seja bem-vinda. Daniele, seja bem-vinda. Daniele, boa tarde para todos. A Daniele está nos dando boa tarde. Ana Vanessa, seja bem-vinda. A Daniele só participa escrevendo, né, no chat. Mas está pertinho da gente, né, Dani? Bem, bem do ladinho. Jô, boa tarde. Acho Carolina. Boa tarde, Carol. E é isso, queridas e queridos. Eu não sei se o Sérgio está. Se esse é o da Carolina ou se é o Sérgio. Bom, então, aqui, Carolina, boa tarde. Peraí, deixa eu ver. Boa tarde para todos. Não. Carolina, boa tarde, Daniele. Também está sem câmera e sem áudio, Carolina. Boa tarde para você também. Muito bem. Vamos então começar hoje aqui o nosso estudo. Estamos hoje, vamos para a nossa questão número 4. Da semana passada, que nós vimos aqui as 3 primeiras perguntas, ficou alguma dúvida que alguém queira trazer hoje? Não? Então, nós vamos para número 4. Georgina, desliga, por favor, seu microfone. Vamos para a questão número 4. Questão número 4, vamos falar da questão 4 até a questão 9 sobre provas da existência de Deus, ok? Questão 4. Então, nós vamos ver que as letras em itálico é a pergunta que Kardec faz. A letra normal é entre aspas, é a resposta dos espíritos. E as letras pequenininhas são comentários de Kardec, depois da resposta dos espíritos, sempre que houver. Kardec pergunta: onde se pode. Não. Onde se pode de encontrar. Acho que esse D está demais aqui na minha tradução. Deve ser onde se pode encontrar, né? A prova da existência de Deus. Então, ele aqui está falando sobre prova da existência de Deus. Os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Então, esse é o axioma. Não há efeito sem causa. Se há um efeito qualquer, se alguma coisa acontece, deve ter uma causa. Na nossa questão, por exemplo, da nossa vida, nós temos várias coisas acontecendo que surgem na nossa vida. E nós sabemos que tudo que acontece tem uma causa. No entanto, para nós resolvermos a nossa vida e as questões que surgem, na maioria das vezes, não há necessidade de buscarmos a causa. Há necessidade de enfrentarmos a realidade desse efeito, ou seja, do que nos chega, não é? E buscarmos resolver. Vamos imaginar. É a tal coisa. Uma pessoa descobre que está com uma doença no fígado, grave. Grave mesmo, um câncer. Ai, como é que eu consegui esse câncer? Isso pode ser interessante, mas independente dos porquês, ela vai ter que tratar o câncer, não vai? Ela pode pegar todo o encadeamento do início lá que surgiu, uma tendência genética, uma alimentação tóxica, qualquer coisa que tenha culminado nesse câncer. Mas saber isto tudo não vai alterar a necessidade de quimioterapia,
de repente se submeter a uma cirurgia, né, mais tópica. Então, nós sabermos não exime da gente ter que lidar com a situação. E muitas vezes nós não vamos ter na vida presente o porquê. Às vezes nos chega uma situação que é efeito de algo que a causa que gerou aquela situação não está nessa vida. E não adianta a gente ficar perguntando, porque isso só vai gerar um tormento mental que vai nos desestabilizar, vai nos enfraquecer para o que a gente precisa fazer para se harmonizar diante da situação que chegou, não é? E em um determinado momento lá do futuro, quando a gente retornar para a pátria espiritual, a gente vai saber. Então, o que é mais importante, não estamos falando aqui do tema específico de Deus, mas de que às vezes as situações nos chegam e nós não temos acesso à razão, à causa que gerou o efeito que está na nossa vida. Tá? E depois, mais para frente, nós vamos ver que até mesmo o sentido do que seja Deus, dessa causa primeira, nós também ainda não temos condição de ter acesso a isso. O que não nos impede, assim como na nossa vida, de enfrentarmos os efeitos, seja do que for, de também estarmos aceitando que existe sim uma causa primeira a todas as coisas e que mesmo que não cheguemos à essência do que seja essa causa primeira, nós temos informações suficientes que nos atendem para o nosso momento atual em relação aos efeitos que essa causa primeira nos traz, que é tudo. Tudo. Então, Kardec coloca assim. Sim, eu não acabei a resposta dos espíritos, não é? Então, no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Porque é claro que também o que é obra do homem também terá como causa primeira Deus. Mas fica mais difícil da gente, talvez para muitos de nós, talvez não para nós, mas para muitos de nós, argumentar sobre isso. Então, por exemplo, uma cadeira. Não, cadeira é obra minha. Não vai botar Deus no meio, né? Pessoa mais resistente, não vai botar Deus no meio, fui eu que fiz a cadeira. Ok. E a árvore que deu a madeira, a árvore nós vamos ver facilmente na natureza, uma árvore, uma floresta. Então, quando nós nos reportamos à própria natureza, já fica mais difícil daquele que diz, não, a cadeira minha, fui eu que fiz, tá, e a árvore? A madeira lá que fez a cadeira, tá, então tá. Então esquece a cadeira, ok, a cadeira foi você que fez, ok. Tá, e a árvore, quem fez? Então, por isso que ele diz que fica mais fácil, né? Então, procurar é a causa de tudo que não está, o que não é obra do homem, porque o homem pode responder pela cadeira, mas não pode responder pela madeira que está ali na cadeira. Isso ele não pode responder, isso não é obra dele. E a vossa razão vos responderá. E Kardec vem e comenta. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem causa, tem uma causa, e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Aquilo ali foi gerado do nada. Do nada apareceu um sistema solar, do nada apareceu uma galáxia. Então, que o nada pode fazer alguma coisa. O nada é nada, e nada não. Aliás, o nada. Bom, isso é bem filosófico, vamos sair daí. Vamos ficar aqui mesmo. Ok, tudo bem? Podemos ir adiante? Não esquecendo que sempre a gente pode, na semana que vem, no início, trazer alguma questão que tenha ficado, de algo que a gente tenha revendo as questões, trazer uma dúvida. 5.
Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, nós vamos ter esse sentimento intuitivo que ele fala, que está em todas as culturas. Né? Então, nós vamos ter em todas as culturas templos para as divindades. Vamos ter nos maias, nos egípcios, nos assírios, nos gregos. Né? Nós vamos ter essa vertente humana que é esse sentimento de Deus. Né? Também as culturas africanas, no mundo todo, né? A chinesa. Então, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiassem em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, intuitivamente, o ser humano busca uma causa para tudo que o cerca. E nesse sentimento intuitivo, ele chega a Deus, a esse ser transcendente que é o Criador, não é? Tupã, né? Para os indígenas brasileiros. O sentimento, questão número 6, tudo bem? Podemos ir para 6? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens, e é claro que hoje nós colocaríamos esses selvagens entre aspas, não é? Porque as culturas primitivas são selvagens porque nós estabelecemos como civilidade a cultura ocidental, judaico-cristã, não é? Mas os espíritos, eles vão se valer de uma nomenclatura que seja entendida, não vamos esquecer, do contexto histórico, geográfico em que se dá a codificação. Não é? Então, estamos lá no meio do século XIX, no país como a França, não é? Seria a meca da civilização ocidental no século XIX. Né? Então, o que não fosse bem francês não seria de todo civilizado. Se nós formos ver imagens da Avenida Rio Branco no final do século XIX, nós vamos ver um pouco de Paris. Né? A Avenida Central, que era a Avenida Rio Branco, se vocês forem ver, é a coisa mais incrível de se ver, né? Porque não tem nada a ver com a Avenida Rio Branco hoje em dia, pouquíssimos traços tem. Então, para a gente ver como é que era a influência dessa cultura no mundo àquela época. Então, só para a gente fazer essa parte sobre a questão dos selvagens. Kardec coloca: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. Faz sentido, não faz? Se fosse de uma determinada cultura, por que todas as culturas têm o mesmo sentimento intuitivo de Deus? Não é? É interessante. Então, não seria universal. E como sucede que as noções científicas, e como acontece com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. E, no entanto, era natural a todos os indivíduos. Ok? Essa ideia mais elaborada da inexistência de Deus, ela é mais recente. Nós não vamos ver, por exemplo, na cultura maia, na cultura asteca, entre os índios brasileiros ou entre as tribos africanas,
nós não vamos ver ninguém dessas tribos que seja ateu. Vocês já leram algum trabalho sobre isso? Alguém que fosse ateu dentro dessas culturas? O ateísmo ele vai surgir dentro já de uma ideia elaborada, muito mais em contraposição às instituições religiosas do que propriamente o próprio Deus, não é? Então o homem passou muito assim surgir contra Deus, porque Deus era usado para, sempre foi, né? Mas o homem passou a ficar mais crítico, né? O senso crítico ele começou a perceber e assim insurgir contra o uso da figura de Deus. Desculpa, eu grito automaticamente se eles brigam. Ai, meu Deus do céu! Assim não dá. Vamos lá com o papai, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Gente, desculpa. Ô, Cristina, parecia até uma atriz no cinema. Naquela cena de psicose, não precisa dizer, né? O ataque do chuveiro, né? Eu sou realmente, é uma resposta instintiva. Falando de instinto, essa é a minha resposta instintiva a lutas corporais. Ai, meu Deus. E ele sabe que fez coisa errada. Ficou fugindo. Ai, ai. Desculpa, desculpa, desculpa. Agora imagina quando isso acontece às 3 da manhã e eu estou vendo TV na sala, coitado dos vizinhos. Porque assim, o grito sai. Pá. Ah, bom. Voltando. Estávamos falando aqui, sim, da questão do ateísmo, né? A questão do ateísmo. Então, ok, isso fechando aqui a questão número 6. Tudo bem? Sim, Tina. Esse do ateísmo, Roberto. Fala mais perto do microfone. Esse do ateísmo, começou a ser divulgado isso? Como é que começou isso? Assim, aí foram os vários países, não sei. Isso é uma coisa interessante. Você podia pesquisar. Como surgiu o ateísmo? Pergunta para o Dr. Google. Como surgiu o ateísmo? Aí o Dr. Google vai te dizer, depois você compartilha com a gente. Eu não tenho noção, mas é interessante. Ideia, né? Você já ouviu algum egípcio ateu? Não. Não. Algum hebreu ateu no tempo de Jesus? Alguém que entrou no templo e falou: Deus não existe. Quer dizer, onde que começou essa história que Deus não existe, né? Interessante. Você vê, eu nunca tinha pensado nisso. E como foi divulgado isso e comprada essa ideia, né? Porque aqui, vejamos, o que é natural do ser humano é o sentimento instintivo da existência de Deus. E nós vemos isso em várias culturas, de várias civilizações, até que não existem mais. Mas na nossa contemporânea, é uma fatia expressiva da sociedade que não acredita em Deus. Talvez porque nem pense nisso. Talvez Deus não faça parte até da equação de vida. Tipo assim, eu posso viver bem sem Deus. Então, para que botar Deus na equação? Vou simplificar a minha vida, não é?
Nunca morrerei, ficarei aqui para todo sempre, não é? Nós, quando temos essa imaturidade, a gente é como uma criança, né? Ela quer viver o hoje. O que não faz parte dela, desse universo temporal mais próximo, não existe, não tem necessidade de ela pensar nisso. Quando nós somos imaturos, nós fazemos a mesma coisa. Eu não vou trazer para mim como Deus, como a morte, né? A morte também não quer pensar nisso. Só que eu não pensar numa coisa não vai fazer que ela deixe de existir. Nem a morte, nem Deus. Em algum momento eu vou ter que pensar nisto. Né? Com uma pessoa que fuma muito. Ela não está nem aí para o pulmão dela. Mas em algum momento na história dela, ela vai ter que pensar no pulmão dela. A não ser que ela morra de acidente antes. Aí vai precisar. Né? Então, quer dizer, são respostas nossas imaturas. A gente quer o agora e não quer pensar sobre isso. Embora nós vamos ter, claro, filósofos que vão se ater a falar sobre isso, porque é isso que o filósofo faz, né? Ele fala sobre as ideias, então ele vai falar sobre, mas ele vai falar sobre. É interessante isso, né? Fala-se muito bem sobre. E muitas vezes abrem-se buracos que expõem até mesmo os materialistas à própria morte. Né? Quantos e quantos não se suicidaram? Porque você acaba abrindo um grande buraco existencial que era preenchido e te dava uma segurança existencial, você colocando Deus na equação da vida. Quando você tira Deus, você tira o Criador, as coisas começam a não funcionar bem, mas eu não percebo que seja porque eu tirei Deus da equação. Eu começo achando que são outras questões, não é aquilo. Só que o buraco tende a aumentar, né? Esse vazio existencial, porque quando eu tiro Deus, o Criador da equação, há um buraco muito grande que vai passar a existir. Não é? Então, nós temos que ter muita atenção sobre essa tela de proteção, se a gente pode dizer assim, não é? Do fundo do nosso psiquismo, que nos dá uma segurança que a gente não vai cair, não é? Num abismo existencial, se é que a gente pode dizer assim, não é? Nós ainda somos muito jovens e tanto que nós temos um anjo guardião, né? Não reencarnamos sem um. Precisamos de um tutor. Olha como é que nós somos ainda imaturos. Né? Alguém que precisa de um tutor é alguém que é menor de idade, não é? Então, espiritualmente, moralmente, nós ainda somos seres assim, que precisamos de tutor. E criança ajuizada, né? Vamos chamar assim, né? É aquela que procura ouvir os mais velhos, né? Quando a criança começa a agir da própria cabecinha dela, ou ouvindo outras criancinhas que também não têm muito juízo, a história nunca acaba bem, né? Bom, tudo bem, Robertinha? Nós vamos elaborando a inteligência, porque é isso, não é? O homem vai se tornando cada vez mais inteligente. A luz da inteligência vai acendendo. Mas se a luz da moralidade também não acende, nós temos uma faca afiada na mão de uma criança. E é perigoso. É perigoso termos pessoas muito inteligentes sem tanta moralidade, não é? Mas Deus não faz nada para impedir? De jeito algum, porque nada é terrível para Deus. Tudo são processos de aprendizado e crescimento. Alguns podem escolher processos não tão dolorosos, outros podem escolher processos mais longos e mais dolorosos, outros menos longos e menos dolorosos, não é? E quem escolher mais longo e mais doloroso, ok, também não tem problema, porque nós somos imortais, sempre teremos atendimento e teremos suporte para seja qual for o caminho que a gente escolha. Isso é que é muito bacana, né? Esse Deus, ele vai estar sempre nos sustentando, independente se nós estivermos acreditando na existência dele ou não, né? Ele continua acreditando em nós, né?
Muito bem. Ok, podemos ir para a questão número 7? Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Ou seja, o homem descobriu o átomo, né? E é interessante, porque depois ele vai descobrindo o menor, aí descobriu o elétron, aí descobriu o quark. Mas e aí? Vai chegar uma hora que, se você chegar ao menor do menor do menor do menor, tá bom, mas mesmo assim, quem criou esse menorzinho? Né? Da onde veio? Aí vamos chegar. Qual é a matéria-prima de todo o universo? Um ponto na prova final. Fluido Matéria-prima. cósmico. Fluido Muito cósmico bem. universal. Fluido cósmico universal. Muito bem. Então, Ana Vanessa, Ana e mais quem falou? Vamos. Eu. Eu. Ana Vanessa. Ana não falou, não, Ana Vanessa. Falei. A Ana falou. Quem mais Eu falou? falei, Cris. Eu. Renata. Renata e Jô também. Eu. Muito bem. Então, a gente Regina. com Regina também. Regina também falou, Cósmico Universal. Muito bem. Então, o ponto na prova final já está garantido. E eu errei, então. Hã? Eu errei, eu falei Deus. Ah, então menos então. Então não passei. Pronto. Não, pode passar, mas já passa com 9, não passa com 10. É. E aí a resposta dos espíritos é: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Aninha, desliga seu microfone, Florzinha. Pronto. E Kardec comenta: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria, ou seja, não, a matéria existe porque o átomo agrega prótons e elétrons, tá, mas isso aí é uma propriedade, não é a causa, né? E é o que ele diz: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Tudo bem? Questão número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Lembram? O Big Bang não foi bem assim? E um dia, puf, e aquela explosão, os planetas foram caindo, as estrelas foram caindo dentro dos sistemas, as galáxias, olha que maravilha, né? Tudo foi caindo e todas as forças que movem perfeitamente os astros no universo vieram de uma causa fortuita. Respondem os espíritos: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Kardec comenta: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados e, por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Bem inteligente essa fala do querido Allan Kardec. Tudo bem? Questão número 9. Tudo bem? Onde se vê na causa primeira
uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Então, tudo bem, tem uma causa, né? Uma causa inteligente, tá? Mas da onde se tira que ela é suprema a todas as outras? Resposta dos espíritos. Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Kardec comenta: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, que inclusive hoje em dia já gera bebê de proveta, não é? Já temos fertilizações in vitro, já há vários avanços de mesmo fazer a combinação genética para a produção de um ser humano, mas estamos falando de causa primeira. E Deus permite que tudo isso aconteça, e nós continuamos desenvolvendo a nossa inteligência. O progresso intelectual, ele vem antes ou vem depois do progresso moral? Vem antes. Vem antes. Muito bem, Jô. O progresso intelectual vem antes do progresso moral. Portanto, estamos indo muito bem no nosso progresso intelectual, mas o progresso moral, ele é menos rápido, porque ele demanda esforços que nos tiram vantagens. E a gente gosta de vantagens, não gosta? Até a gente chegar à conclusão que aquela vantagem, na verdade, me compromete como espírito imortal, isso é a maturidade do senso moral. Então, saber intelectualmente é fácil. Desenvolver a inteligência não é difícil. Agora, desenvolver o senso moral exige. Principalmente porque nós temos que optar por virtudes. E as virtudes contrapõem os instintos, não é? As virtudes, elas contrapõem os instintos. Então, vamos pensar da gente na selva. Se eu tenho fome e você tem fome, e eu sou mais forte que você, quem vai comer? Eu vou comer, e você não. E se entre nós duas, eu e Roberta na selva, com dentes e chifres e pelos e cauda, né? A mais forte leva, a mais fraca vai ficar para trás e vai morrer. Então, quando nós chegamos na fase humana, nós estamos impregnados de instintos. As virtudes, elas vão contrapor esses instintos. Daí, Emmanuel, sempre lembro isso, né? Quando apresenta Jesus, diz: eis o homem. Né? Jesus é a representação do humano. Todas as virtudes que deixaram para trás os instintos. O instinto de sobrevivência, o instinto de supremacia para dominar o grupo, né? Ser o macho alfa, né? Ser aquele que comanda, que fica com as fêmeas, porque é seleção genética, né? Se ele é o mais forte, ele é o mais habilitado a gerar prole. Então, o instinto tem a sua inteligência para garantir a perpetuidade da espécie,
mas nós temos interesses muito maiores do que a perpetuidade. A palavra é essa, gente. A perpetuidade, a palavra está certa? Da espécie, que é o nosso progresso espiritual. Então, mesmo que eu tenha que morrer, eu não mato. Isso não é uma escolha instintiva, é? Não é. Mas é uma escolha moral, não é? Então, quando os nossos interesses morais, eles contradizem, você vê, o meu grito foi um grito instintivo. Bom senso zero no grito, né? Bom senso zero, é um grito instintivo. Até é uma forma de eles pararem de se atacar, porque todos eles entram em estado de choque com o meu grito, né? Então, provoca-se uma resposta, eu já vi, né? Então, é uma adaptação instintiva. Oi? Imagina se fosse uma barata. É verdade, é verdade. Então, eu sou o macho alfa aqui do grupo, né? Então, nesse progresso moral, há então uma grande luta interna, um grande conflito. Aquilo que Paulo diz, não é? O bem que quero, não faço. O mal que não quero, isso sim eu faço. Então, esse é o grande conflito que a inteligência não vai ter, porque a inteligência é sempre bem-vinda, não é? A inteligência é sempre exaltada, cultuada, ela tem vários benefícios. Eu estava vendo agora, vindo para cá, um menino de 14 anos do México, eu não sei se vocês viram, ele está indo com 14 anos para a segunda licenciatura. Com 14 anos, segunda licenciatura. Vai fazê-la na Espanha. Provavelmente já com o quê? Com uma bolsa, né? Por quê? Universidade não é boba, já viu que ali tem uma inteligência e vai procurar se aproveitar dessa inteligência, não é? Então, a inteligência ela é sempre muito bem-vinda, muito bem exaltada e destacada. Já a moral, muitas vezes, não é muito bem vista. Né? É muito traduzida como tolice. Como que você vai abrir mão dessa facilidade por aquela pessoa? Ela nem é da sua família. Né? Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Então, o moral, às vezes, não é tão exaltado quanto a inteligência. Por mais que nós já estejamos no século XXI e nós já temos boas escolhas morais já sendo bem destacadas, mas ainda temos que andar bastante nesse sentido. Né? Tudo bem? Algum comentário? Já vimos aqui. Não vimos o comentário de Kardec, vimos? A essa questão número 9? Não? Ana Vanessa, não vimos, não? Então, Kardec comenta. A resposta termina: pobre ser que o sopro de Deus pode abater. Kardec diz: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa. Ela própria quem? A inteligência humana. Nós temos uma causa primeira. Quem nos criou? Deus, né? Deus nos criou. Como que? Princípio inteligente, princípio material, que na criação foram unidos, não foram criados juntos, foram criados e a partir daí unidos. E a partir dessa união não se separam mais. O princípio inteligente e o princípio material. Só que primeiro se dá a evolução anímica, num determinado momento chegamos à condição de espíritos. Nessa condição entramos simples e ignorantes, repletos de instinto. E porque estamos ainda com uma ausência de vida moral, o primeiro tipo de mundo que habitamos é o mundo de provas e expiações? Primitivo. Primitivo, Georgina, né?
É primitivo, é o primeiro mundo que habitamos. No mundo primitivo, nós chegamos como os Crudes, né? Os Flintstones. Os Flintstones já estão muito avançados, chegamos como os Crudes mesmo, né? Com ausência de vida moral. Se bem que os Crudes já tinham, né, um senso de família, né, uma coisa muito amorosa e tal, mas há uma ausência. O que se tem de vida moral é o que vemos nos animais. Já vemos animais, vemos uma mamãe elefante cuidando do seu filhinho e o papai elefante, vemos ali uma família muito cuidadosa, não vemos? Né? Amorosa, cuidadosa, o casal elefante é um casal que fica até para sempre, né? Fica junto, não é como outros tipos de animais que se aproximam para a reprodução e depois cada um segue seu destino. Existem já no reino animal esse senso de família. Então, quando nós chegamos à condição de espíritos simples e ignorantes habitando os mundos primitivos, já temos alguns sentidos mais elaborados de família, de proteção de prole, né? De vivência em grupo. E a partir daí é que vai começar a nossa saga, uma saga, né? Na evolução moral. Né? Ainda estamos vivendo a nossa saga. A parte mais sangrenta da nossa saga, graças a Deus, ficou para trás, porque o sagazinha sangrenta é a sagazinha da evolução do ser humano, né? Até a gente chegar. Ainda vemos alguns quadros sangrentos, mas isso, graças a Deus, já nos impacta muito negativamente. Né? Não queremos mais isso para o mundo ou para os países e seres humanos. Que bom, né? Porque antigamente isso era bem diferente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um texto de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, durante a gripe espanhola, era um menino de 9 anos. Vocês leram o texto que ele escreveu, adulto, sobre a gripe espanhola e o que ele lembra da gripe espanhola? É assustador. Como nós melhoramos em 100 anos. Ele conta, ele era de Campos, e parece que foi uma das regiões mais afetadas no Brasil, em termos de mortandade. Diferente do nosso momento atual, que as pessoas morrem nos hospitais, né? ou nas suas casas, ele disse que as pessoas morriam na janela, andando na rua, e onde caía ficava, ninguém se aproximava, ninguém pegava, ninguém reclamava o morto. Passava lá a carroça, ia retirando os mortos. Eu já tinha lido outra sobre isso. Mas ele conta muito mais coisas, né, que mostra que não havia... as pessoas ficaram dessensibilizadas para a morte. A gente custa imaginar uma coisa dessa, né? Como assim? Pessoa dessensibilizada? Não, as pessoas morriam, e você, tipo assim, morreu, leva. Sabe? Era uma coisa assim... muito alienante. A gente lendo isso, a gente fala assim, como que o ser humano chegou a isso? E foi ali, há 100 anos atrás. Depois disso, logo depois disso, nós tivemos 2 guerras mundiais, que eu acho que também ajudou a amadurecer. Nós temos, na própria codificação, dizendo que as desencarnações coletivas, nós tivemos imensas desencarnações coletivas, tanto com a gripe espanhola, quanto a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E isso promove um progresso moral muito grande, porque grande quantidade de espíritos volta ao mundo espiritual, faz a revisão do que aconteceu e volta a reencarnar. E aí depois teve a Primeira Guerra, saiu mais um montão, veio a Segunda, saiu mais um tantão, e isso ajudou, acredito eu, né, pelo que a gente aprende de doutrina, que nós estivéssemos hoje, 100 anos depois, com uma melhoria de qualidade de sentimento para com o sofrimento alheio, tão melhor. Olha o humilhante. Mostra a sua cara. Mostra, eu sou humilhante. Eu sou
humilhante, agressivo, ataca o meu irmão. Aí vem puxar papo, não tem papo com você. Então, é assim que eu vejo que nós em 100 anos, 100 anos nós progredimos bastante. Que bom, né? Que bom. Chegamos ao final desse comentário. Qualquer que sejam os prodígios, todas as coisas. Assim. Quaisquer que sejam os prodígios realizados, ela própria tem uma causa. A inteligência humana, foi onde eu parei. E quanto maior for o que realiza essa inteligência, né, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pelo qual o homem o designe. Ou seja, que seja a força do universo, né? Ou seja, as pessoas designam, às vezes não falam Deus, mas falam a força do universo, né? Eu já atendi, inclusive, ateus, né? A gente atende de tudo, né? No consultório. Então, e quando você sempre pode falar de tudo, mas você tem que dar o nome certo para a coisa. Eu já atendi Testemunho de Jeová, ninguém sabe que eu sou espírita, né? Não pode saber, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando você atende um ateu, ele nunca diz não à força do universo. É interessante isso, né? As energias, aí você fala de física, de energia, de força das marés, como essa energia. E aí você vai, né, tentando falar dessa força, né, que é maior que a gente e que está aí no universo. E é interessante como é que as pessoas trocam positivamente a esse tipo de ideia, né? Por quê? Porque é um sentimento instintivo. Independente do nome que se dê, né? Às vezes existe aquela história, e muitas vezes existem as histórias tristes do passado, né? Que por causa de Deus as pessoas foram submetidas a muita violência e passaram então a não se vincular a Deus. Tudo bem? Tudo bem? Vamos entrar em atributos da divindade? Pode me largar, por favor? Me larga. Vamos entrar em atributos da divindade. A primeira é bem pequenininha. A questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Adoro. Falta-lhe para tanto o sentido. Falta-nos compreensão, falta-nos profundidade. Ainda somos muito rasos para chegarmos a esse sentido, mas esse não é tudo, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando seu espírito não estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Então, quem nós tivemos que estava nesse patamar? Jesus, né? E ele dizia o quê? Eu e o Pai somos um. Então, Jesus já tinha, ele vê o Pai, e ele fala muito como se ele vivesse numa proximidade com Deus. Essa proximidade que Jesus tem com Deus também nos escapa ao entendimento. Também nos escapa ao entendimento, não é? Ai, como é que é essa intimidade de Jesus com Deus? Não temos a menor noção do que seja, porque nos falta profundidade para esse entendimento. Sabemos que é possível, porque ele nos mostrou que é possível, que é bem interessante já, né? Então, nós somos testemunhas, não somos oculares, né? E se tivermos sido oculares, não lembramos, mas somos testemunhas a partir dos relatos
que encontramos no Evangelho sobre Jesus e sua relação com o Pai. Kardec comenta a resposta dos espíritos dessa forma: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, ou seja, faz Deus à sua imagem e semelhança, cujas imperfeições lhe atribui. Então, Deus é violento. Vemos isso muito no Antigo Testamento, não é? É vingativo. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. E nós vamos ver na própria doutrina espírita essa definição mais justa, não é? Já não vemos Deus como aquele ser capaz de impulsos de vingança, né? Vamos mais 2 minutinhos, mais uma pergunta. Item 12, questão 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas das suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Bom, cada um de nós já pode ter uma ideia, não é? Entrevendo pelo pensamento, ou seja, nós abstraímos por abstração. Mas muitas vezes, quando a gente tenta, às vezes até traduzir em palavras, às vezes a gente acha assim, não é bem isso, né? Natureza íntima, até perfeição. Perfeição. Podemos entender alguma de suas perfeições quando a gente ama um filho. A gente ama um filho e nunca foi mãe, nunca foi pai. A gente entra num mundo novo de percepção, não é? A gente nunca imaginou um amor daqueles que fosse possível. Você dá a sua vida sem pensar, sem pestanejar, aí você começa a imaginar esse amor que Deus tem por nós, que é perfeito. Isso, nós sendo ainda tão imperfeitos, mas a gente já consegue assim, vislumbrar pelo pensamento o que seria isso. Ainda, como ele diz, de uma forma imperfeita, mas já começamos a ter alguma ideia. Tudo bem? Essa questão número 13 é grande, porque tem a pergunta que não é. A resposta nem tanto, mas depois Kardec vai fazer o comentário sobre os atributos, não é? Sobre os atributos da divindade. Bem interessante. E por último, vamos ver o panteísmo. E aí acabamos o capítulo 1, Deus. Provavelmente, semana que vem. Tudo bem? Alguma questão? Vamos terminar aqui a nossa gravação.